Fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Esse índice, cada dia que passa, mais surpreendente, hein? Espero que vocês estão conseguindo aproveitar esses belíssimos movimentos. Grande volatilidade, muita oportunidade e resultados estão de acordo com as suas referências de oportunidades. Todos os dias o mercado está entregando. Você está conseguindo sustentar a sua leitura e a disciplina para execução? Eu deixo aqui a visão panorâmica, eu mostro para vocês aqui um caminho. Vocês, no decorrer do dia, no decorrer das suas movimentações, nas suas operações, só precisa encaixar essas leituras e correr para o abraço. É o resultado que o mercado vai te entregar, fechou? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo, tá? Deixa aquele like, comenta, compartilha, não fique de fora, eu quero te ajudar. Link para você preencher o formulário e conhecer um pouco do nosso trabalho está aqui na descrição desse vídeo. Eu quero que você venha, participe, entenda, vamos criar um plano para que você desfrute de todo o conhecimento que nós temos para passar uma vez mais, fechou? Hoje o dia foi resolvido praticamente na abertura, tá? Depois eu peguei um baita de um trade ali, pouco mais ali de 700, 800 pontos, mas foi um movimento bem legal, foco principal na leitura do trade número 1 do dia. Eu tinha deixado uns desenhos aqui, eu vou até apagar porque assim, vamos lá, ser bem sinceros, hoje a abertura meio que mina essa leitura, tá? Porque o preço acaba voltando, chegando nessa região. Mas como eu sempre falo, o nosso operacional ele não se resume a uma leitura ali onde você vai ficar preso, tá? De uma forma setupizada. Você precisa interpretar isso daqui. E isso daqui dita muito o ritmo do que você vai fazer. Olha essa movimentação do dia. O preço abriu, fez dois candles agressivos ali na alta e simplesmente o restante do dia foi só queda. Será que era prudente eu ficar caçando essas compras? Ah, Felipe, mas a tendência é de alta. Concordo plenamente. Mas eu preciso entender que em determinados momentos o foco não vai ser a favor do movimento. Eu vou ter que esperar um pouquinho, eu vou ter que ter uma confirmação. Eu particularmente não vi confirmação no dia de hoje. Até estava comentando com um aluno agora na parte da tarde, finalzinho aqui, sobre essa possibilidade de compra dessa região. Só que é uma compra muito difícil de fazer, tá? Uma compra muito difícil. Ah, tinha troca de polaridade, tinha FVG, tinha toda essa região aqui, possível manipulação sim, mas olha o movimento, repito. Interpretem sempre isso daqui, ó. Foquem na leitura do preço. Uma vez que isso daqui está muito claro na sua cabeça, o referencial vai ficar mais saudável para você executar, tá? Então aqui eu não vou bater muito na tecla do gráfico de 5 minutos não, tá? Vou falar pelo 1, que foi onde eu operei. Deixa eu até apagar essas marcações aqui. Foi onde eu operei, foi onde eu analisei. Até postei lá no meu Instagram, tá? Dá uma conferida lá. Ontem, o primeiro trade do dia foi no FVG. Hoje aconteceu a mesma coisa, repetiu o mesmo movimento. Olha só a simplicidade, o preço abriu, fez um FVG. Eu simplesmente marquei esse FVG e fiquei acompanhando. Falei, ó, se aparecer um stop barato eu vou executar. O mercado simplesmente já voltou aqui, encaixou um stop, eu coloquei minha ordem. Na verdade eu coloquei minha ordem aqui, ó, na mínima desse FVG para melhorar esse stop aqui. O preço deu um pump, mas foi tão rápido esse movimento que, para você ter uma ideia, meu alvo estava de 500 pontos. Foi tão volátil essa movimentação que nem 500 pontos eu consegui pegar. O mercado acabou me tirando ali por um pouco mais de 400, 450 pontos, se eu não me engano. Foi muito agressivo. Eu fui para fazer a parcial, o preço já me tirou sem parcial, acabou saindo, foi por completo. E olha só, uma movimentação agressiva que o preço acabou entregando. Felipe, mas e a sua leitura? Um FVG, que era a segunda vela do dia, essa vela negativa. Depois essa mesma região se tornou um BPR, o preço voltou me executando, e aí eu fui só clicar, encontrar um stop barato, encontrar um referencial de alvo compatível com o tamanho do meu prejuízo, e aí foi desfrutar desse movimento. Logo depois apareceu outro possível movimento de IFVG, de FVG, como você priorizar. Eu acabei esperando o preço confirmar, não confirmou, o preço caiu. Depois fiquei analisando. Eu acabei tomando um stop nessa região aqui, mais ou menos. Deixa eu ver onde que foi aqui, ó. Ontem, queridos, aqui. Ontem eu fiz uma operação e o mercado à vista veio e acabou me estopando. Hoje eu fiz a mesma leitura, tá? Fiz o mesmo trade, entrei na mesma situação, o preço estava tentando subir aqui. Tentei me posicionar dessa forma, tá? Continuando
esse movimento. Acreditei que o preço, por ter perdido força nessa região, por estar consumindo liquidez nesse fundo aqui, poderia gerar um movimento ali de possibilidade de continuação. Então, eu não entrei no primeira manipulação, não entrei no reteste, eu entrei quando o mercado, em tese, meio que confirmou esse BOS aqui. Só que qual que foi o erro desse trade? Se é que isso pode ser dito, o erro foi a abertura do mercado à vista. Ontem eu tomei um stop na mesma referência. Na abertura do mercado à vista, o preço acabou me tirando e foi para o meu alvo. Hoje não me tirou e foi para o alvo. Hoje me tirou e começou a queda e aí não parou mais, tá? Então foi um trade na abertura, depois desse stopzinho aqui. Fiquei só analisando. O preço continua em queda, continua em queda, continua em queda. Quando chegou nessa zona aqui, eu estou falando todos os dias para vocês. Trade de troca de polaridade. Prestem atenção, prestem atenção. Olha essa referência aqui. Rompeu. Voltou testando nesse FVG. Eu até falei com o pessoal, eu não vou entrar no toque do FVG, eu vou esperar a confirmação dessa leitura. Foi um trade, foi até engraçado, porque assim, é uma operação que eu não costumo fazer, tá? Eu coloquei esse stop e aí o mercado foi direto aqui, ó, foram quase 1000 pontos, eu já tava esperando 1000 pontos aqui. Quando ele começou a voltar um pouquinho aqui, eu acho que eu saí com um pouco mais de 700 pontos nessa operação, foi isso mesmo, 700, 800 pontos nesse trade. Até acreditava bastante que ele pudesse cair, mas eu falei assim, eu não vou ficar pagando para ver não, já acabamos com esse dia hoje muito rapidamente, duas operações muito boas, seguindo tendência e analisando sempre que eu estou falando com vocês. Análise do preço, tá? Foi uma leitura de continuidade? Sim. Foi uma leitura do risco? Não. Foi mais ou menos confirmação. Foi uma leitura fácil de fazer pelo movimento direcional, sim, mas eu não sou muito fã, tá? Esse trade aqui que eu cravei, eu não gosto muito desse tipo de operação. Eu meio que aproveitei o que o mercado estava realizando no pregão de hoje. É fácil isso daqui, ficar fazendo trade de continuidade? Não sou muito fã, tá? Mas a movimentação estava tão agressiva, pra você observar, o dia foi tão absurdo, 4.000 pontos, eu precisava interpretar e fazer alguma coisa compatível com o que o movimento estava entregando. E aí, foi dito e feito. Para o pregão de amanhã, eu tenho algumas considerações. Ainda 100% acredito na ponta compradora, tá? Felipe, isso daqui pode ser uma considerada liquidez? Sim. A essa movimentação que deixou aqui nesse rompimento, essa possibilidade aqui, ó, desse IF, pode ser extremamente observado aqui pela gente para o pregão de amanhã, tá? Prestar atenção nessa referência aqui. E o ideal seria o preço talvez na própria abertura já entregar esse movimento, talvez no próprio movimento inicial romper, voltar para continuar. Não, Felipe, eu não acredito na alta, o mercado para mim é de queda. Talvez essa daqui é a melhor zona que você vai ter de oportunidade, tá? Por que nessa zona aqui? Porque o mercado induzindo pessoas aqui, ele vai retestar esse camarada que ele veio buscar, ele veio entregar uma oportunidade e pode ser esse melhor ponto aqui para a gente trabalhar a continuação da ponta vendedora. O dólar foi um pouquinho mais chato em comparação ao índice, tá? O dólar foi um pouquinho mais chato e aí eu preciso observar algumas coisas aqui para a gente continuar essa aulinha. Observa, falei dessa queda, possibilidade de bandeira, do movimento de continuidade. Minha expectativa era lá em cima, ou até mesmo aqui, tá? Com essa confirmação. Se você observar, foi esse o trade que o mercado acabou entregando no dia de hoje. Essa aqui foi a melhor operação. Por quê? Por que esse topo aqui já não foi mais o de referência de liquidez? Porque o mercado acabou rompendo fundo. Se o mercado rompe fundo, a outra região de topo mais baixo se torna a referência mais propensa ao mercado manipular. E observa que foi exatamente o que o preço fez. Felipe, como é que eu faria essa operação? Você vai observar dois pontos. Primeiro, a manipulação desse topo. Segundo, o melhor dos mundos que eu venho falando todos os dias e uma vez mais confirmou. A troca de polaridade da mínima rompida de ontem. Olha o tanto de confluência que você tem, olha o tanto de informação que eu consigo passar para vocês diariamente. Eu não estou falando de um setup, tá? Eu estou falando de você analisar. E analisar vai muito além de um setup fixo. Isso aqui é um combo de informações que você precisa todos os dias ali sentar a bunda na cadeira e estudar, estudar, estudar. E quando chegar nas suas regiões, ter convicção mesmo. Poxa, eu estudei isso, eu já sei o que fazer, eu só preciso encontrar um stop barato e desfrutar dessa oportunidade com um risco baixo e um potencial de retorno compatível minimamente 3 vezes o tamanho da minha operação. Vamos analisar aqui nesse range.
Por que eu tô falando isso? Eu chego nessa referência, foi o que eu falei, eu preciso falar algumas coisas aqui pra gente estruturar esse trade. O mercado chegou aqui bem esticado, o que eu vou esperar? Uma manipulação. Felipe, eu já acreditei na manipulação nessa linha aqui tracejada em vermelho, beleza. Cadê o choque? O choque tá aqui. O preço não rompeu. Logo depois o mercado falhou uma vez mais e aí confirmou o choque e passou em linha reta. E aí, pergunta, como que você faz essa operação quando isso acontece? Eu particularmente, em boa parte dos casos, na minha forma de executar, é um dia que eu fico olhando e simplesmente vou falar assim, perdi a leitura. Acertei o cenário, encaixei o movimento, mas eu não tive como executar. Não, Felipe, eu sou mais agressivo, eu já consigo apertar ali quando eu vejo a manipulação acontecendo. Bacana, eu não questiono um estilo mais ousado para execução. Eu só questiono que muitas das vezes a sua forma de executar em determinadas regiões vai fazer com que você realmente acerte muito trade. Mas em muitos dos casos, seu drawdown também vai ser compatível. A sua aversão ao risco vai te fazer deixar grana na mesa. A sua ousadia a todo momento vai te fazer talvez tomar muito drawdown antes de encaixar um belo movimento. E muitas das vezes esse belo movimento que você acerta é aquele contexto, sabe o que? Que vai fazer você simplesmente limpar stop. E aí você vai ficar sempre naquela corrida. Eu vou ficar acertando bons movimentos, mas eu estou limpando stop. Tô acertando bons movimentos, mas tô limpando stop. Tô acertando bons movimentos, mas tô limpando stop. Então muito cuidado, tá? Por isso que eu tento ser o mais cauteloso possível para melhorar, para considerar referências mais saudáveis, principalmente para passar para o pessoal da sala ao vivo. Então vocês não vão me ver aqui falando de trades de forma muito agressiva, olha só. Esse é um trade para mim saudável para fazer essa troca de polaridade aqui quando o mercado rompe? Depende muito. Se você é um cara bem agressivo, você vai visualizar essa possibilidade de continuação. Caso contrário, cuidado. Caso contrário, cuidado, tá ok? Então, vai prestando atenção, vai estudando, pegue esses gráficos aqui e vão buscando referências técnicas para justificar essa quantidade de informações que eu vou passando para vocês, fechou? No mais é isso, tenham paciência, tenham atenção, amanhã quinta-feira, o mercado tá deixando contextos aqui, uma vez mais, né, falando do dólar, anda, e o que acaba acontecendo no final das contas? Não anda para lugar nenhum, o dólar acabou rompendo o último fundo de referência, isso daqui já é extremamente saudável, porém, veio manipular o topo anterior que ele foi deixado. Só que ele deu continuidade rompendo o fundo? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um cara muito paciente aqui para esperar a melhor das referências. E quando aparecer uma referência muito provavelmente interna, eu vou poder trabalhar. Onde que para mim seria a região mais objetiva para buscar essa operação? Talvez essa zona de troca de polaridade junto com essa basezinha que o preço travou. Para quem já operou e estudou muito sobre as movimentações do preço, tá? O que eu tenho? Um drop, eu tenho uma base que o mercado deu uma descansada e eu tenho uma continuidade de drop. Então nessa zona aqui, o que eu tenho aqui nessa referência? Oferta. O que eu posso observar nessa zona de oferta? Oportunidade para vender. Ah, então já vou sair vendendo quando o preço chegar lá. Para de fazer isso, cara. Vocês muitas vezes são afobados e eu fico olhando esses trades aí, muitas das vezes que algum pessoal me manda lá no Instagram, me mostra, eu fico, poxa vida, muito top a coragem de executar, mas só tem coragem de executar e principalmente de explanar isso daí quando o resultado é positivo, porque quando vem um trade negativo, todo mundo some, ninguém tem coragem de falar que fez, que iria executar. Então por favor, tá? Sejam mais cautelosos, selecionem melhor suas operações e façam jus. No mais, queridos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!